Olá, pessoal! Tudo bem? Prontos para mais um estudo? Considere I a unidade imaginária. A soma infinita, 5i, menos 5 sobre 2, menos 5i sobre 4, mais... e assim prossegue, onde o enésimo termo é dado por 5 vezes i elevado a n sobre 2 elevado a n menos 1, com n variando de 1 até n. Resulta num número complexo cujas partes real e imaginária são, respectivamente, iguais a... Bem, nós vamos tecer aqui uma hipótese, a de que essa soma infinita é constituída por termos de uma progressão geométrica infinita decrescente. Agora, para verificar se de fato essa hipótese é verdadeira, vamos considerar que de fato ela é. Para tanto, vamos buscar num primeiro momento a sua razão. E a razão pode ser representada por A2 dividido por A1 no caso de uma PG, ou seja, o segundo termo dividido pelo primeiro termo. O primeiro termo aqui vamos considerar como sendo 5i, o segundo termo como sendo menos 5 sobre 2. Logo, para nós determinarmos essa razão, nós faremos o segundo termo menos 5 meios dividido pelo primeiro termo, 5i sobre 1. Na divisão de duas frações, nós podemos preservar o numerador menos 5 sobre 2 e multiplicar pelo inverso do denominador, ou seja, 1 sobre 5 vezes o i. Dividimos 5 pelo 5 e, como resultado, nós vamos ter, então, menos 1 sobre 2i. Nós vamos buscar aqui o número complexo que é essa razão, com o i no numerador. Então, vamos multiplicar aqui 1 sobre 2i negativo pelo conjugado de i, ou seja, menos i. E aqui menos i. Lembrando o seguinte, no número complexo nós temos z que é igual a mais bi na sua forma algébrica. O seu conjugado pode ser representado assim, a menos bi. Como eu estou considerando somente o i como sendo o nosso complexo, o seu conjugado vai ser menos i. Em seguida, menos i vezes menos 1 será i positivo, sobre 2 que multiplica. I vezes menos i será menos o i ao quadrado. Bem, vamos recordar o seguinte. Nós temos a unidade imaginária i, que pode ser representada pela raiz quadrada de menos 1. Como aqui nós temos i ao quadrado, então i ao quadrado vai ser igual, então, a, simplificando-se a potência 2 com a raiz, a menos 1. Portanto, aqui podemos escrever i sobre 2 que multiplica menos o menos 1, que vai nos levar, então, a 1i sobre 2 vezes menos com menos é mais, 2 vezes 1 é simplesmente 2. Portanto, a razão aqui, se nós tivermos, de fato, uma PG decrescente infinita, i sobre 2. Agora, nós precisamos verificar se a hipótese é verdadeira. Para isso, vamos destacar aqui algumas informações. O primeiro termo, A1, é dado por 5 vezes o i. O segundo termo, A2, então, ele virá de nós fazermos o A1, que é 5i, e vezes a razão i sobre 2, que vai resultar, vejam só, nós já sabemos que i ao quadrado é menos 1. Então, nós temos 5 vezes i ao quadrado, 5 vezes menos 1, então é menos 5 meios. O A2 corresponde com o que nós vemos na sequência. Vamos para o A3. O A3 é o A2 menos 5 meios, veja que estamos pegando aqui do termo anterior, e vezes a razão, que é i sobre 2. Então, menos 5 vezes i é menos 5i. 2 vezes 2 é 4. Vejam que nós temos o terceiro termo, que é
menos 5i sobre 4. Vamos fazer só mais uma verificação, que é para o A4. No A4 nós temos o A3, que é quem nós determinamos agora. Vamos até mais uma vez destacá-lo. Menos 5i sobre 4. E vezes a razão, novamente, i sobre 2. Então, menos 5 vezes i é i ao quadrado. Sobre 4 vezes 2, que é 8. Mas lembrem que i ao quadrado é menos 1 vezes menos 5, que resultará em 5 oitavos positivo. E é o que nós temos, 5 oitavos. E eu deixo para você que está me assistindo aqui fazer as demais verificações se desejar. Mas penso que aqui já é suficiente para, de fato, comprovarmos a hipótese inicial. Esta aqui é uma sequência infinita que obedece aos padrões de uma PG infinita. Portanto, como aqui é solicitada a soma dessa sequência, ou dos elementos dessa sequência, podemos recorrer à soma dos infinitos termos, ou ao limite da soma dos infinitos termos de uma PG, que pode ser representada como sendo A1 dividido por 1 menos a razão. Nesse contexto, A1 nós sabemos que é 5 vezes i. E 1 menos a razão, que já foi determinada, e é i sobre 2. Na sequência, nós podemos escrever aqui 5 vezes o i sobre, multiplicando no denominador a primeira parcela, numerador por 2, lembrando que aqui é 1 sobre 1. Aqui é multiplicação, então vamos só arrumar aqui. Nós temos então a multiplicação, multiplicamos numerador por 2 e denominador por 2 também. Vamos obter então 2 meios menos i sobre 2. Professor, mas por que multiplicar por 2 e 2 aqui, numerador e denominador? Ora, para nós obtermos o mesmo denominador em ambas as parcelas no denominador. Logo, nós podemos agora fazer 5i como sendo 5i sobre 1. E no denominador, podemos unir agora os dois numeradores, 2 menos i, sobre o mesmo denominador 2. Sobre o mesmo denominador 2. Como nós temos a divisão de duas frações, preservamos o numerador 5i sobre 1. E multiplicamos pelo inverso do denominador, que é 2 sobre 2 menos i. Realizando essas multiplicações, 2 vezes 5 vai ser 10, i sobre 2 menos i vezes 1 é 2 menos i. Lembre que nós escrevemos o conjugado de um número complexo, a mais bi, como sendo a menos bi. Pois bem, nós vamos determinar então o conjugado dessa soma. Aqui vamos só colocar como S. Nós temos então 10i sobre 2 menos i. Na verdade, nós vamos determinar o conjugado aqui do denominador, que é 2 mais o i. Veja que troca o sinal da parte aqui que é imaginária. E no denominador também por 2 mais o i. E agora fazemos as operações. Vamos repetir 10i vezes 2 mais i. E no denominador, vamos fazer essa continha, 2 menos i vezes 2 mais i. Então vamos lá. Nós temos 2 aqui, menos i vezes 2 mais i. 2 vezes 2 é 4. 2 vezes i mais 2i. Menos i vezes 2, menos 2i. Menos i vezes i é menos i ao quadrado. Simplifica mais 2i com menos 2i. 4 menos i ao quadrado. Vamos lembrar mais uma vez que se nós temos i, que é igual a raiz quadrada de menos 1, quando elevamos ao quadrado os dois membros da igualdade, nós vamos ter um i que é igual a menos 1. Logo, nesse contexto, i ao quadrado, que é igual a menos 1. Então, aqui 4 menos, e o i ao quadrado, então, já sabemos ser menos 1. Então, aqui menos 1. Portanto, 4 menos com menos é mais, 4 mais 1 vai ser igual a 5. Ou seja, 2 menos i vezes 2 mais i é igual a 5. E é esse número que nós vamos usar agora. Vejam só, então, toda essa expressão recém-desenvolvida vale 5. E agora, 10 dividido por 5 será 2 que multiplica i, e vezes 2 mais i.
2i vezes 2, 4 vezes o i. 2i vezes i é mais 2i ao quadrado. Vamos reescrever essa expressão como sendo 2i ao quadrado mais 4i. Agora, vamos lembrar o que é i ao quadrado? Sim, é menos 1. Então, voltamos aqui. 2 que multiplica menos 1 mais 4 vezes o i. 2 vezes menos 1 é menos 2, mais o 4, vezes o i. Parte real A vale menos 2. Parte imaginária B vale 4. Lembrando que A e B estão aqui na forma algébrica da representação de um complexo. Então, na ordem do que é solicitado para nós, veja só, resulta no número complexo cujas partes real, a parte real, menos 2, e imaginária, 4. Então, se fizermos uma busca nas alternativas da múltipla escolha, vamos ver que o item E se enquadra nesse resultado. Certo, pessoal? Muito bem, então. Com esse resultado, com esses pensamentos e considerações, chegamos ao final de mais um breve estudo. Desejo para vocês tudo de bom, muito sucesso em sua caminhada, que vocês sejam muito felizes. Se puderem e quiserem, voltem outras vezes. E se conhecerem alguém que também pode se beneficiar desse conhecimento, podem compartilhar à vontade. E até o nosso próximo estudo. Até mais e tchau!